Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre subespaços vetoriais. Vejamos a definição. Seja V um espaço vetorial sobre K, que pode ser R ou C, né, reais ou complexos. Um subespaço vetorial de V é um subconjunto de V, que a gente vai chamar de W, que satisfaz as seguintes condições. A primeira é que o vetor nulo de V tem que pertencer a esse subconjunto W, e para quaisquer dois vetores que a gente pegue em W, a soma tem que permanecer em W, e dado um escalar alfa em K e um vetor U em W, a multiplicação por escalar alfa U tem que permanecer em W, ou seja, a gente está mostrando que W é fechado para soma e para multiplicação por escalar, e que ele contém o vetor nulo do espaço vetorial. Se a gente conseguir mostrar isso, então W de fato é um subespaço vetorial de V, tá? Como consequências da definição, a primeira que a gente tem é que qualquer subespaço vetorial W de um espaço vetorial contém o vetor nulo de V. Isso é fato porque é a primeira condição, tá? A segunda, as condições da definição do subespaço garantem que ao operarmos em W, não obteremos um vetor fora de W. Claro, porque a gente está mostrando que a soma de vetores em W permanece em W e a multiplicação por escalar também permanece em W. Então, a gente não obtém um vetor fora de W. E isto já é suficiente para afirmar que W também é um espaço vetorial. Por quê? Porque além de ser fechado para soma e para multiplicação por escalar e conter o vetor nulo do espaço, as condições de espaço vetorial permanecem válidas porque ele é um subconjunto de um espaço vetorial onde aquelas propriedades são válidas. A última consequência é que todo espaço vetorial admite pelo menos dois subespaços triviais, que são o subespaço que contém somente o vetor nulo do espaço. Se ele só contém o vetor nulo do espaço, então ele já satisfaz a primeira propriedade, e a soma do vetor nulo com o vetor nulo ainda é o vetor nulo do espaço que está nesse subespaço, e alfa escalar o vetor nulo do espaço, a gente já sabe que é sempre o vetor nulo do espaço, então permanece no espaço. Então, o subespaço que contém somente o vetor nulo do espaço vetorial é um subespaço vetorial de V, e o próprio espaço vetorial é um subespaço de um espaço vetorial V, né? Porque ele é um subconjunto dele mesmo e satisfaz todas as condições de subespaço vetorial, tá? Vejamos alguns exercícios. Então, primeiro, na verdade, todos que a gente vai ver aqui é para mostrar que os subconjuntos W são subespaços vetoriais de um espaço vetorial real V, que vai ser descrito em cada item da nossa questão, tá? Então, no primeiro caso, a gente está considerando V como sendo R3, né, o conjunto de todas as triplas, em que cada coordenada é real. E W é um subconjunto do R3, definido da seguinte forma: são todas as triplas em R3, tal que a primeira coordenada é sempre igual a zero. Então, vamos mostrar que esse W, de fato, é um subespaço vetorial do R3? Vamos lá. Então, será que o vetor nulo de R3 pertence a esse W? Sim, por quê? Porque o vetor nulo de R3, que é essa tripla aqui, tem a primeira coordenada igual a zero, então satisfaz a condição do subconjunto W. Então, de fato, o vetor nulo de R3 pertence a W. Segunda condição que a gente tem que mostrar, a gente vai pegar duas triplas que estão em W e alfa, a gente vai pegar a segunda e a terceira de uma vez, né? A gente vai pegar duas triplas em W e alfa em escalar real e vai mostrar que a soma de duas triplas em W ainda permanece em W e a multiplicação do escalar alfa por uma tripla que está em W ainda permanece em W, né? Vamos lá. Quando eu somo essa tripla que está em W com essa outra, observe que para cada uma dessas triplas estar em W, eu tenho que ter a primeira coordenada igual a zero, ou seja, x1 tem que ser igual a x2, tem que ser igual a zero. Quando eu faço a soma, que é a soma usual, eu vou somar 0 com 0 na primeira coordenada, que dá 0, e vou somar as demais, né? Então, y1 mais y2, z1 mais z2. Isso aqui é um vetor que está em W? Sim, por quê? Porque a primeira coordenada é 0. A multiplicação por escalar. A gente sabe que a multiplicação por escalar, né, quando eu não defino a operação, é a usual. Então, alfa escalar esse vetor é só multiplicar cada coordenada por alfa. E como a gente sabe que x1 é zero, já que esse vetor aqui está em W, então alfa escalar
alfa escalar zero, que é, desculpa, alfa escalar não, né? Alfa vezes zero é o próprio zero. Então, a gente tem a primeira coordenada igual a zero, então esse vetor resultante, ele é um vetor do subconjunto W. Então, com isso, a gente mostrou as três condições de subespaço vetorial, então, esse W, de fato, é um subespaço vetorial de R3. Segundo exercício. V agora a gente vai estar considerando o conjunto de todas as matrizes de ordem N por N com entradas reais. E W é o conjunto das matrizes triangulares inferiores, tá? O que é uma matriz triangular inferior? É uma matriz quadrada, certo? Nesse caso, como é um subconjunto daqui, é uma matriz quadrada de ordem N por N, tal que a IJ é zero se I for menor do que J. Tá? Essa notação aqui simplificada é quando eu estou com o conjunto das matrizes de ordem N por N. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente pode abreviar. Em vez de escrever MN por N, a gente escreve apenas MN, tá? Vamos provar que, de fato, o conjunto das matrizes triangulares inferiores é um subespaço desse conjunto MN de R? Vamos lá. Será que a matriz nula, que é o vetor nulo do nosso espaço, está no conjunto W? É uma matriz triangular inferior? Sim, por quê, pessoal? Porque a matriz nula ela contém todas as entradas iguais a zero, né? Então, em particular, a IJ vai ser zero se I for menor do que J. Então, ela pertence ao conjunto W. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar duas matrizes A e B no conjunto das matrizes triangulares inferiores e vai fazer a soma para ver se permanece uma matriz triangular inferior, tá? Então, aqui eu peguei A, uma matriz triangular inferior. Veja que quando I é menor do que J, eu tenho sempre A e J igual a zero, né? Então, eu tenho aqui uma matriz triangular inferior. E peguei B, outra matriz triangular inferior, onde B e J é zero se I for menor do que J. Quando eu somo essas duas matrizes, pela operação que a gente definiu, usual de soma de matrizes, vai resultar essa matriz aqui, somando cada elemento de posições correspondentes, né? O que a gente percebe nessa matriz soma? Que ainda continua satisfazendo o quê? Que os elementos que estão na posição IJ é zero se o I for menor do que J, ou seja, a matriz resultante ainda é uma matriz triangular inferior, tá certo? Então, permanece em W a soma. A outra é, dado alfa real, né? Já que a gente está considerando espaços vetoriais reais, dado alfa real, quem é alfa escalar essa matriz A, genérica aqui de cima, que é uma matriz que está no conjunto W? Alfa escalar A é só multiplicar cada coordenada por alfa, né? Só que as coordenadas que são iguais a zero, quando você multiplica por alfa, continua igual a zero. Então, a matriz resultante que a gente obtém ainda é uma matriz triangular inferior. Ou seja, os elementos da posição IJ são iguais a zero se I for menor do que J. Então, com isso, a gente está mostrando o quê? Que, de fato, o conjunto das matrizes triangulares inferiores é um subespaço vetorial de todas as matrizes de ordem N por N com entradas reais, ok? Próximo exemplo. Seja agora V o Rn e W vai ser o conjunto solução do seguinte sistema homogêneo. Veja que aqui os termos independentes são todos iguais a zero, né? Aqui eu tenho um sistema com quantas equações? M equações e N variáveis ou incógnitas. Então, o Rn é um espaço vetorial real, a gente já sabe, e a gente quer mostrar que o conjunto de solução desse sistema homogêneo é, de fato, um subespaço vetorial do Rn. Vamos começar. Será que o vetor nulo de Rn, que é essa N-upla aqui composta por todas as coordenadas iguais a zero, é uma solução do sistema homogêneo? Sim, por quê? Porque a gente sabe que todo sistema homogêneo admite como solução a solução trivial, que é a N-upla com todas as coordenadas iguais a zero. Então, de fato, a N-upla é igual a todas as coordenadas iguais a zero, que é o vetor nulo de Rn, está no conjunto W, que é o conjunto de solução do sistema homogêneo. O que a gente tem que fazer agora? Para provar as duas últimas condições. Mostrar que duas soluções do sistema quando são somadas ainda é uma solução do sistema homogêneo e que um escalar real, que eu vou chamar de lambda,
multiplicado por uma solução do sistema, ainda vai ser uma solução do sistema, que seria a lambda escalar uma solução do nosso sistema, que seria uma N-upla, né? Vamos fazer cada um separadamente. Então, o primeiro é a gente mostrar aqui, se essa N-upla de α1 até αn e de β1 até βn são soluções do sistema, a soma também vai ser. Para eu mostrar que a soma dessas N-uplas vai ser uma solução do sistema, eu tenho que trocar x1 por α1 mais β1, x2 por α2 mais β2, xn por αn mais βn em cada equação do sistema e verificar se de fato o resultado é zero, para satisfazer cada equação. Vamos lá. Quando eu troco x1 por α1 mais β1, x2 por α2 mais β2, xn por αn mais βn, observe que eu posso fazer a distributividade em cada parcela, né? Então, eu teria A1, α1, mais A1, β1, mais A12, α2, mais A12, β2, mais A1n, αn, mais A1n, βn. O que é que eu faço? Todas as parcelas que tiverem com alfa, eu coloco do lado esquerdo, e todas as parcelas que tiverem relacionadas com os betas, eu coloco do lado direito. Só que as que tiverem relacionadas com alfa, cada parcela, vai ser justamente A1, α1, mais A12, α2, mais A1n, αn, que a gente já sabe que por α1 até αn ser solução do sistema, satisfaz cada uma das equações, né? Então, o lado esquerdo vai ser sempre igual a zero, e o lado direito, que é trocando alfa por beta, também vai ser igual a zero. Por quê? Porque β1 até βn também é solução de cada equação do sistema. Então, eu vou ter o quê? Somas de zero em cada equação. Então, o que é que vai acontecer? 0 mais 0 vai ser sempre igual a zero. Então, de fato, a N-upla de cada coordenada é α1 mais β1, α2 mais β2, αn mais βn, também é solução do sistema homogêneo. Não deu para destrinchar muito aqui, porque o espaço do slide é pequeno, mas eu acredito que deu para vocês entenderem o raciocínio. A última condição é α1 até αn é uma solução do sistema. Então, quando eu troco x1 por α1, x2 por α2, xn por αn em cada equação, eu tenho cada equação sendo satisfeita, certo? Se eu trocar agora alfa, escalar esse vetor, que é a mesma coisa de quê? Cada coordenada ser lambda, né? Lambda, α1, lambda, α2, lambda, αn. Será que também vai ser uma solução do sistema? Então, é só fazer o quê? No lugar de x1, colocar lambda, α1 em cada equação. No lugar de x2, colocar lambda, α2. E no lugar de xn, colocar lambda, αn. Será que vai ser solução? Vai, por quê? Porque cada parcela está multiplicada por lambda, né? Coloca a lambda evidência em cada equação, e aí o que sobra vai ser uma coisa que a gente sabe que é igual a zero, por quê? Porque α1, α2 até αn é solução de cada equação do sistema. Então, lambda vezes zero vai ser sempre igual a zero. Então, de fato, a N-upla lambda α1, lambda α2, lambda αn vai ser também uma solução do sistema homogêneo. Então, a gente provou com isso que esse conjunto das soluções do sistema homogêneo é um subespaço vetorial de Rn, ok? Para finalizar, vamos considerar agora V como sendo R4 e W como sendo um subconjunto do R4, onde as quádruplas da forma XYZT satisfazem as duas condições a seguir, que são o quê? X mais Y é igual a zero e Z menos T é igual a zero. Observe que essa primeira equação a gente pode reescrever como sendo x igual a menos y, e a segunda a gente pode escrever como sendo z igual a t. Então, traduzindo, eu posso reescrever esse meu conjunto W de que forma? Trocando x por menos y e trocando z por t. Então, esse W, na verdade, é o conjunto das quádruplas dessa forma, né? Menos y, t, t, onde y e t percorrem toda a reta, certo? Será que a N-upla, que é o vetor nulo do R4, é a quádrupla, desculpe, pertence a esse conjunto W? Sim, porque troque y por zero e t por zero, o resultado é a quádrupla 0, 0, 0, 0. Então, pertence a W. Pronto. Será que ele é fechado para soma e para multiplicação por escalar?
Vamos ver. Então, eu vou tomar dois vetores em W, que eu chamei aqui de... Tem que satisfazer essas condições, né? Então, tem que ser da forma menos y1, y1, t1, t1, onde y1 e t1 são reais. E o outro vetor tem que ser da forma menos y2, y2, t2, t2, onde y2 e t2 são números reais. Então, eu peguei dois vetores em W e alfa como sendo um escalar real. Então, a segunda propriedade seria a soma desses dois vetores em W permanece em W, vamos somar. Quando eu somo, fica, colocando já o menos 1 em evidência, né? Fica menos, abre parênteses, y1 mais y2. Na segunda coordenada, y1 mais y2. Na terceira e na quarta fica t1 mais t2. Será que esse elemento está em W, pessoal? É só olhar, né? A primeira coordenada ela é igual a menos a segunda? Sim. A terceira coordenada é igual à quarta? Sim. Então, de fato, esse elemento é um elemento do conjunto W. Então, ele é fechado para soma. E para multiplicação por escalar? Aí eu peguei aqui, alfa escalar um elemento que está em W, que eu tomei esse daqui. Como é que fica essa multiplicação por escalar? É só multiplicar cada coordenada por alfa. Multipliquei cada coordenada por alfa e vou verificar se esse elemento de fato pertence a W. Olha, a primeira coordenada é igual a menos a segunda? Sim. A terceira é igual à quarta? Sim. Então, esse vetor aqui, de fato, é um vetor de W. Então, se a gente mostrou que W contém um vetor nulo do R4 e que ele é fechado para soma e para multiplicação por escalar, então W é um subespaço vetorial do R4. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.